Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um conteúdo totalmente decente aqui no nosso canalzinho. Dessa vez a continuação da nossa leitura de um manifesto comunista. Sim, nós estamos trabalhando linha a linha de maneira comentada esse texto tão mal interpretado, tão mal lido, tão mal utilizado, em torno do qual são criados infinitos espantalhos para deixar você, da classe trabalhadora, morrendo de medo desse conteúdo de Friedrich Engels e Karl Marx. Sim, em torno do qual são criados pânicos morais e textos são tirados de contexto como pretexto para fazer propaganda ideológica e deixar você aí todo encafifado e sem compreender o que é, afinal, que esses caras disseram. E aí dizem que estão fazendo uma crítica, mas jamais leram o texto. E aí, para que nós possamos, inclusive, se queremos criticar de maneira adequada, temos que ler o livrinho. E aqui, então, com esse trabalho social, e aqui voluntário e de utilidade pública, estamos lendo o livrinho. Linha a linha, e eu espero que seja útil para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí, dar uma olhadinha na descrição, porque lá tem a chave do Pix, vai estar sobrando uma merreca aí, você pode apoiar o meu trabalho. Além disso, aqui na descrição do vídeo também vai estar a playlist completa dessa leitura, porque nós estamos trabalhando de verdade, todas as terças-feiras, semanalmente aqui no nosso canalzinho, a leitura desse texto. Tudo bem? Também, se você considerar ser membresia aqui do nosso canal, nós temos conteúdos exclusivos para vocês semanais, além dos cursos que eu tenho ofertado, e estão aí totalmente excelentes e disponíveis para vocês terem conhecimento de alguém realmente diplomado. Pelo menos isso, na minha vida, eu consegui fazer. E a gente vai, então, tentar ofertar aí um conteúdo de qualidade para você. Beleza? Curte, comenta, espalha a palavra por aí. Vamos seguir a nossa leitura, porque nós estamos trabalhando desde a nossa vídeo anterior a questão da superação da propriedade e das construções ideológicas a respeito de liberdade dentro desse modo de produção capitalista e no que Marx chama de ideologia burguesa ou da burguesia. E nós trabalhamos desde o primeiro vídeo desse canal o que significa burguesia. Por quê? Porque você ouve a palavra burguês, burguesia. Ah, nem sei mais o que significa isso. Isso aí é frasezinha de acadêmico, de militante do DCE. As pessoas não sabem mais o que é burguês. Para de usar esse termo. Posso até parar, mas aqui nós estamos lendo linha a linha um manifesto. E para entender o que é um manifesto, a gente tem que saber o que é burguês. Porque afinal essa palavra aparece 300 vezes aqui. Então tá lá. Não esquece de acompanhar, porque a gente já discutiu um pouquinho o que é o burguês, de onde surge a ideia de burguesia e tudo mais. Estamos seguindo desse ponto. Eu recomendo que vocês acompanhem a nossa leitura. Logo no primeiro vídeo a gente já fala sobre a construção do que é a burguesia, do que significa o conteúdo dessa palavra. Então Marx está falando sobre a superação, nesse momento, da propriedade burguesa, de como ela se apropria do produto social, como a classe burguesa se apropria do produto social. E fala também sobre a ideia que essa classe tem sobre liberdade, que diz que liberdade individual, na verdade, é a liberdade do burguês, mas nós não percebemos isso, porque há uma ideologia malandra que esconde qual é o conteúdo efetivo daquilo que ela quer dizer, daquilo que ela está exprimindo, de como funciona o seu discurso sobre liberdade, sob o modo de produção capitalista. Dito isso, a gente vai continuar desse ponto, desta crítica à forma de propriedade, de apropriação do produto social dentro do modo de produção capitalista e sobre a liberdade. E aí a gente vai construir juntos, juntos por aqui, beleza? Bora lá. A partir do momento em que o trabalho não possa mais ser convertido em capital, em dinheiro, em renda da terra, numa palavra, em poder social capaz de ser monopolizado, peraí, eu tenho que parar aqui porque é linha a linha comentado. Numa palavra, em poder social capaz de ser monopolizado, dão aí umas 8 palavras. Não é uma só. Então, fica a crítica aqui a quem traduziu ou ao próprio Marx, porque essa expressão numa palavra deu errado. Mas pode ser que em alemão essas 8 palavras em português sejam apenas uma, em uma única construção impronunciável de maneira adequada e correta aqui com o nosso sotaque terrível do alemão. Então, talvez em alemão seja uma palavra, mas em português deu 8. Então, fica aí uma reflexão para a próxima correção da próxima edição desse livrinho do Manifesto Comunista que caiu num caminhão de PDFs por aí. Beleza? Dito isso, a partir do momento em que o trabalho não pode mais ser convertido em capital, a discussão de Marx ela vinha vindo com respeito ao trabalho vivo. Nós, enquanto pessoas, seres humaninhos, que somos gregários, comunitários, coletivos, interdependentes, que para sobrevivermos nesta terra precisamos de outros seres humanos que nos ajudem com seus trabalhos e sua vida para que nós possamos sobreviver também, e que a sociedade como um todo é uma sociedade viva de seres humanos viventes que se organizam para produzir o produto social necessário para a manutenção de suas vidas.
E que, portanto, nesta dinâmica, o trabalho é o elemento fundamental para a reprodução da vida humana, sob o modo de produção capitalista e a forma social burguesa, este trabalho ele está subjugado ao capital. Ele é convertido em capital, convertido em dinheiro, convertido em renda da terra. Ele é transformado em outra coisa. Ele não é o sujeito que produz. Agora, aparentemente, e na verdade historicamente, se realiza um tipo de relação no qual esse trabalho tem que se submeter e ser objeto para a produção e reprodução de capital, que é apropriado sob forma de propriedade privada dentro da dinâmica burguesa de organização da sociedade. O que isso significa? Significa o seguinte, que o trabalho vivo, o ser humaninho que produz, interdependente dos demais, que produz o produto social necessário para que a sociedade permaneça, ele está separado, alienado do fruto do seu trabalho. Ele não é um trabalhador vivo que produz aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, de sua família, com quem ele se relaciona em sua comunidade. Não. Ele é transformado nesse modo de produção em mercadoria. Nós somos objetos que se vendem. Esse é o problema. Aí está um elemento fundamental. O trabalho vivo é subjugado, submetido ao trabalho morto, que é ossificado, que é congelado, que é transformado em capital. Capital que é reproduzido sob determinadas relações sociais e por meio de determinados meios de produção, que é aquilo que é necessário para que a sociedade realize o produto social a ser apropriado. Para a gente produzir o necessário para manutenção social, para mantermos a nossa organização enquanto sociedade, nós precisamos de meios de trabalho. O meio de trabalho é o que o trabalhador tem para realizar o seu serviço, para realizar ali o seu trabalho. Mas o meio de produção como um todo, aquilo que realiza a produção social, já não é o trabalhador e seu meiozinho de trabalho. Alguém tem propriedade sobre esse meio de produção, que é aquilo que decide, que coordena, que determina sobre toda a produção social e que faz a produção necessária para a manutenção da própria forma e organização social. As fábricas, as grandes indústrias, toda essa organização da economia moderna que aumenta a produtividade tendente ao infinito e que busca lucro tendente ao infinito e que quer valorizar o valor que ela produz ao infinito e que quer aumentar riquezas ao infinito. Contudo, porém, entretanto, todavia, o trabalho vivo ele é finito, ele tem tempo útil. As riquezas materiais, os produtos, os bens, a matéria-prima, os recursos, os insumos que são extraídos da natureza, mesma coisa, são finitos. Então essa produtividade infinita, lucro infinito, tudo infinito não dá certo. Mas, sob o modo de produção capitalista, sob o capital, tudo é convertido em mercadoria que pode ser trocada infinitamente, ou tendencialmente ao infinito. Não, Bruno, mas eu como trabalhador não posso ser trocado infinito, cara, eu tenho limite. Exato, mas você, dentro do modo de produção capitalista, é um objeto que pode ser substituído por outro. É uma mercadoria que pode ser trocada por outro, uma geração mais nova, um trabalhador mais forte, uma pessoa aí que tem mais vigor, uma pessoa com outra qualificação. E você fica correndo dentro do mercado de trabalho que transforma as pessoas em mercadoria para vendas. E o preço que é pago pela unidade de força produtiva que é você, de força de trabalho que é você, é o seu salário. O que significa que você está submetido a esse modo de produção não enquanto sujeito ativo, participante, interdependente e que se apropria de maneira coletiva, comunitária e social da produção social. Não, você é um objeto, uma mercadoria. E a produção social, o produto social, aquilo que nós realizamos enquanto sociedade, ele é apropriado, tomado, assumido sob o modo de produção burguesa, ou sobre a forma social burguesa e o modo de produção capitalista, que faz com que este produto social, ao ser apropriado pela burguesia, por quem decide sobre a coordenação da divisão social do trabalho como um todo, apropria-se, em teoria, para reinvestimento da produção,
melhorar aí as forças produtivas, né? Melhorar aí o desenvolvimento dos meios de produção, inovação tecnológica, produzir mais e tal, reciclar esse negócio todo, em teoria. E fazer o capital aumentar. O capital tem que se valorizar. Só que o capital é o quê? É uma relação social, é um poder social, como a gente está vendo aqui. Capital, Marx dá duas definições no livrinho do Capital. Uma relação social cujo valor se valoriza. É um tipo de relação social. E o capital é um valor que se valoriza. A combinação dessas duas coisas dá um negócio muito maluco, é um sistema completamente insano de se compreender, extremamente complexo. De todo modo, esse valor que precisa se valoriza como? Subjugando nós, trabalhadores e trabalhadoras, que agora somos pessoas que têm que se vender e que, portanto, produzem o necessário. Nós somos quem produz e quem consome, quem faz o ciclo econômico ser possível e viável. E ao extrair o máximo do nosso trabalho, ao extrair o máximo de todas as possibilidades de lucro, ao extrair o máximo de todas as possibilidades que tem de ter ganhos, o capital se valoriza. Na entrada, enquanto produtores, na saída, enquanto consumidores. E no meio do caminho, enquanto objetos que vamos sendo trocados para lá e para cá, afinal, somos apenas uma mercadoria, dentro desta forma social, deste modo de produção. Então, quando não der mais para transformar o trabalho nessa forma do capital, quando não der mais para fazer isso, quando não der mais para monopolizar esse poder social, nós estamos falando sobre superação da propriedade burguesa. Superação da sociedade burguesa, do modo de apropriar-se do produto social. É disso que se fala. Mas lembrando, não é apenas uma palavra, são 8 aqui. Né? Então, numa palavra, em poder social capaz de ser monopolizado. Isso é, a partir do momento em que a propriedade individual não possa mais se converter em propriedade burguesa. Olha a diferença, propriedade individual, propriedade burguesa. Propriedade individual, formalmente e adequadamente falando. Um indivíduo tem meio de trabalho, produz e se apropria do seu produto. Isso é o mesmo que propriedade burguesa? Não. A propriedade burguesa tem a ver com o modo de organização da sociedade que apropria o produto social interdependente, comunitariamente coordenado, sempre assim, de uma maneira específica. E aí não é mais um indivíduo que se apropria do fruto do seu trabalho. Afinal, o burguês, o dono do meio de produção, o que se apropriou de maneira privada do meio de produzir o produto social, este humano nem trabalha. São os outros que estão trabalhando. Aí, minha gente, a forma de propriedade burguesa, ela não é uma forma de apropriação do indivíduo do seu trabalho. Ele se apropria do trabalho social. Declarar isso que o indivíduo está suprimido, né? Então, quando a gente acabar aí de superar essa relação, os burgueses vão dizer o quê? Vocês estão acabando com o indivíduo. Não, a gente está acabando com a forma social burguesa. É diferente. Confessais, no entanto, confessais, que quando falais do indivíduo, quereis referir-vos unicamente ao burguês, ao proprietário burguês. É isso, quando eles falam, as liberdades individuais, liberdade burguesa do indivíduo burguês, quem tem capital, quem não tem, meu amigo, você se lascou, meu irmão, você não tem liberdade nenhuma. A tua liberdade é de poder vender o seu próprio corpo no mercado sob forma de salário. Não quero essa liberdade, quero obter as minhas rendas de outras maneiras. Dentro da sociedade burguesa, nem te digo o que acontece com você. E este indivíduo, sem dúvida, deve ser suprimido. Realmente, eu concordo aí também. O indivíduo burguês tem que ser suprimido. O comunismo não priva ninguém do poder de se apropriar de sua parte dos produtos sociais. Apenas suprime o poder de subjugar o trabalho de outros por meio desta apropriação. Entendem? A proposta é entender como funciona a dinâmica da forma social burguesa e superá-la. Se a produção é social, a apropriação dela também deve ser social, deve ser justa, deve ser coordenada, sustentável e equilibrada. No ponto de partida, ou seja, do quanto eu trabalho para esse poder, para reprodução social, e o quanto eu me aproprio para que eu possa viver bem dentro dessa sociedade. Não rendido ao mercado. Não só conseguir os meios necessários para a subsistência enquanto eu tenho valor de mercado. Eu não sou uma mercadoria, sou um ser humano. E as mercadorias, ou os produtos do trabalho humano que, sob o mercado, ganham forma mercadoria, que mercadoria é o produto que é feito não para ser consumido, mas para ser vendido.
As mercadorias, os produtos do trabalho humano, eles são para o consumo humano e não para aumento de capital. É para a reprodução social de todos e todas as pessoas envolvidas. A sociedade é uma sociedade humana, não uma sociedade de mercadorias. Contudo, no capitalismo, a sociedade é transformada em uma sociedade de objetos de mercadoria. E é isso. Deixamos de ser humano. Sob o modo de produção capitalista, o trabalhador e a trabalhadora não são humanos. São mercadoria. E aí esta sociedade se reproduz não para pessoas, mas para uma classe que se beneficia da exploração de pessoas, tendo como objetivo não a sociedade, mas como objetivo aumento de capital. E aí o grande conflito que é que se a sociedade ela é organizada não para as pessoas, para quem trabalha, para quem é a base de qualquer reprodução social, mas para o capital, é entre este capital que parece que está a parte da sociedade decidindo sobre ela, contra quem é esta sociedade e a constitui, que é o trabalho, o trabalhador e a trabalhadora. O grande conflito está entre capital e trabalho. Aí tá o raio da contradição que a gente fala entre capital e trabalho. O projeto, um modo de produção comunista que seja socialista em vias de buscar o comunismo, atende ao trabalho, organiza a produção e reprodução social em torno do trabalho. E o modo de produção capitalista é em torno do capital, e o trabalho é rendido a ele, é um objeto em sua mão. O nível da teoria chega nos anos 70, na mão do Milton Friedman da vida, por exemplo, um dos guru neoliberal, que diz o quê? Não fala mais em seres humanos, em trabalhadoras, ela fala em capital humano. O capital humano é uma expressão explícita de que nós não somos seres humanos, nós estamos rendidos ao capital e só temos valor enquanto formos úteis para o capital. Esse é o sujeito da história na cabeça desses malucos. E aí a sociedade não produz e reproduz sua organização para que as pessoas possam viver e viver bem. Não, ela produz e reproduz não pela sociedade, não pelo trabalhador, não pela trabalhadora, não pelas pessoas, pelo capital. E as pessoas têm que se subjugar e submeter. E por que que isso continua sendo mantido? Porque há uma classe que se beneficia disso. Ela segue em vias de atender ao capital, mas ao contrário, ela não é explorada por esse capital. Os explorados são outras classes, as classes que não têm o raio da posição de coordenação da divisão social do trabalho, não são os donos e as donas do meio de produção. Então, esta classe que está lascada nessa dinâmica fala, por que a gente está fazendo isso? Exatamente, tem que suprimir esse modo de produção. Pode crer. Por que não fizemos isso ainda? Ah, é. Por quê? Por que trabalhador e trabalhadora? Por que a gente não fez isso ainda? Vamos para a última parte aqui. O pessoal aí burguês, né, até hoje, alega ainda que a abolição da propriedade privada, com a abolição da propriedade privada, toda atividade cessaria. Uma inércia geral apoderar-se-ia do mundo. Né? Então o que os caras dizem? Se abolir a propriedade privada, se acabar com o capital, se parar com a competitividade do mercado e a eficiência do mercado, a gente vai morrer. Acabou tudo. Inércia. A gente volta para a idade da pedra. A gente começa a comer gafanhotos e mel silvestre. Vai ficar loucura aí, ó. Porque a única motivação seria a loucura do capitalismo. Seria colocar você em situação de quase morte, de tortura, de privação de possibilidade de meio de vida, para daí aí esse cara vai ser produtivo. Aí ele vai ser inovador. Se ele estiver competindo e com o risco de quase perder a própria vida, pronto, aí ele vai conseguir aí fazer mágica. Não! Pelo amor de Deus! Nós somos inovadores de outras maneiras. Nós desenvolvemos nossa capacidade produtiva, nossa criatividade e tal. Não é só por meio da ameaça e do risco de morte. Inclusive, porque a gente, nessa ideologia burguesa, é tão forte que parece que os grandes gênios, os grandes salvadores do mundo, nunca passaram nem perto disso. Tipo o Elon Musk, que tem como grande dom ser herdeiro. Herdeiro e burro.
E aí que consegue fazer uma burrada atrás de burrada e ainda tem seguidor maluco. Ainda tem cara que acha que o cara é gênio. Que fica fazendo promessa, pode inventar um monte de coisa, porque tem dinheiro. E só ideia de jirico. Enquanto isso, não necessariamente voltado para o capital, mas planejando a sociedade, a manutenção e a reprodução social e melhora da sociedade, outro determinado país e não pessoa consegue transformar uma série de ideias que seriam grandes ideias dos gênios e sei lá o que lá, em trabalho social, produção social e que se volta para a organização da sociedade. Então, ao invés de fazer um carro elétrico para que um indivíduo compre, por exemplo, né, incentiva e investe em trens de alta velocidade, menos poluentes. Em vez de pensar como eu vou conseguir fazer em massa produtos individuais para serem consumidos, por exemplo, estou imaginando aqui, começar a organizar a vida para diminuir a quantidade de coisa produzida e melhorar a vida das pessoas. Porque o objetivo não é manter o mercado aquecido. O objetivo é manter a sociedade se reproduzindo de maneira cada vez mais produtiva, organizada, sustentável, equilibrada e enriquecida. É possível? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente já produz o suficiente, a gente já produz só de comida o suficiente para alimentar todo mundo e sobra muito. Por que a gente ainda não conseguiu fazer isso? Não é pelo problema de escassez. A gente não vive na escassez. Nosso problema é de superprodução. A gente consegue produzir produtos eletrônicos, um monte de cacareco que, meu amigo, dá excesso de produção e a gente não sabe mais o que fazer com o que sobrou. Descarta para onde? Enfia onde esse lixo todo? Esses rejeitos da produção vão para onde? Essas produções a mais vão para onde? Tem que planejar. Tem que haver planejamento social, tem que haver uma coordenação, uma planificação, uma projeção do que a gente realiza para a sociedade, não para o capital. Mas é um papo que a gente vai conseguir seguir em próximos momentos, a partir dessa provocação, na nossa próxima Pasta Leitura. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. A gente segue aqui trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. E tamo aí. Um grande abraço. Fiquem bem. Até mais.